Fala galera, meu nome é Karan aqui do canal Dev Investidor e hoje a gente vai dar início à aula 9 e última aula do módulo Backend do curso Full Stack 100% JavaScript. E na aula de hoje a gente vai criar o Dash Controller. Bora comigo? Que massa! Você chegou até a última aula do módulo Backend do curso 100% JavaScript Full Stack. Na aula de hoje, a gente vai criar o Dash Controller. Antes de a gente começar, eu sempre peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, tá? Me digam aí o que vocês estão achando da ementa desse curso. Teremos ainda o nosso módulo Front-End, que vai vir logo em seguida, mas comentem embaixo o que está achando desse conteúdo. Tá legal, não tá? Eu tenho que falar um pouco mais devagar, tenho que acelerar um pouco. O feedback é importante para a construção desse conteúdo, tá certo? Então, se inscreva no canal, curta, comenta e também aproveita aí, me segue ali no @devinvestidor lá no Instagram para conseguir acompanhar um pouco mais de perto todo esse trabalho. Beleza? Então vamos lá. Conteúdo para a aula de hoje, né? Lembrando que todo esse conteúdo vai estar disponível na nossa página do devinvestidor.com.br. A descrição vai estar no link desse vídeo. E hoje a gente vai corrigir o edit no Test Controller, apresentar limitação da validação Unique, mostrar a validação do campo status, criar a classe Dash Controller, registrar o controller no server, testar a criação do endpoint via Postman e vamos falar um pouquinho sobre o módulo surpresa, tá? Temos aqui algum material de apoio e o código-fonte também vai estar disponível lá no nosso GitHub. Lembrando que todo o código-fonte de todas as aulas estarão disponíveis para vocês. A gente dividiu dessa maneira. Até o momento a gente tem da aula 1 até a aula 8 e ao término dessa eu já vou fazer o upload da aula 9, que é a nossa última aula do módulo Backend, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente tem que fazer uma correção lá no Task Controller, tá? Essa correção, eu fiz uma revisão de código só para ver se eu não tinha esquecido nada, né? E eu acabei percebendo que é preciso fazer uma correção aqui, que essa correção em si, ela não influencia no fluxo correto da aplicação, tá? Ela funciona igual, mas não é correto a gente deixar assim, tá? Bem, no método edit, lá da nossa classe Test Controller, a gente vem aqui e recebe o body e passa para dentro dessa variável, né? Forçando para que ele fique como uma task interface. E depois, dentro do nosso find by id and update, eu estava pegando aqui o rec.body, só que não faz sentido eu pegar o rec.body, né? Apesar que ele também funciona, né? Então aqui eu tenho que substituir por task, beleza? Então essa foi a primeira coisa que a gente precisava corrigir. Segundo item que eu gostaria de apresentar para vocês é a respeito da limitação da validação Unique. Eu não quis passar isso na aula anterior, porque a aula anterior já estava um pouco extensa. Eu achei melhor deixar para essa aula, que vai ser uma aula um pouquinho mais curta, tá? Lembrem-se que lá no nosso esquema task, a gente tem aquela validação única, né? Cadê? Não é nem aqui a validação única, né? É no nosso user. No user a gente tem aquela limitação única. User no esquema, né? Então a gente tem essa validação aqui, ó, unique igual a true, unique igual a true. Eu tinha mostrado isso na aula anterior, essa validação. Porém, essa validação aqui, até quando a gente fez a aula do user controller, eu passei que eu fiz toda essa tratativa via tratamento de erro aqui, né? Cadê? Não é aqui, é no nosso error server erro exception. Toda a tratativa de erro eu fiz aqui dentro, inclusive a tratativa de message key unique. Porém, existe uma limitação aqui, tá? Inclusive eu sugeri a utilização de uma biblioteca que eu deixei ali o link para vocês, né? Que limitação é essa? Não é nada muito grave, tá? Mas eu acho interessante apresentar isso para vocês já conseguirem, talvez, pensar numa outra alternativa para esse caso, tá? Eu achei melhor deixar assim, mas, de certa maneira, pode não agradar algumas pessoas, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um close all.
E aqui eu vou filtrar todos os usuários. Bacana. E agora eu vou fazer um create. Fiz o create e ele criou o usuário com sucesso. Bacana. Se eu tentar criar esse usuário de novo, ele vai dizer assim, ó, name deve ser único, tá? Essa validação, pessoal, ela está fazendo através daquele parâmetro unique, né? Daí ele cai aqui no server erro exception e retorna o field, né? Então aqui existem algumas limitações. Primeiro, tem dois campos que são únicos, que é o nome e que é o e-mail. Eu informei os dois campos iguais, né? Porém, na tratativa de erro, quando o valor é único, ele não consegue pegar dois caras, tá? Então, aqui ele apareceu, nome deve ser único. Só que o nome e o e-mail deve ser único, né? Então, eu não consegui obter isso de maneira nenhuma, tá? Então, na prática, o que isso gera pra gente? Eu coloquei o nome, diferente. Quando eu tentar salvar, ele vai dizer que o e-mail deve ser único, tá? Então ele precisa ali, de certa maneira, duas requisições para retornar essa mensagem, né? Não consegui fazer isso de maneira nenhuma para que o Mongoose retornasse isso para a gente, tá? Caso alguém saiba como fazer isso sem a utilização de um framework com a biblioteca de algum terceiro, comenta aí embaixo que vai ser de grande ajuda, tá? Então essa é a primeira limitação. E a outra limitação, pessoal, que também tem que ser levado em conta, é que, ó, criei com sucesso, coloquei o e-mail diferente, né? É que quando eu vou tentar fazer essa validação única, para obter o nome do campo, eu estou obtendo o nome do campo da entidade, tá? Então, eu não estou pegando assim, ó, o nome, né? Aqui, ó. Eu estou pegando o nome da entidade, então aqui ele não está traduzido, né? Ele vem name deve ser único. O mais correto seria nome deve ser único, tá? E isso também equivale para o e-mail, né? Para o e-mail fica elas por elas, né? Mas para o nome ficaria melhor colocar o nome aqui, tá? Então, existem essas duas limitações que eu achei interessante compartilhar com vocês para que vocês fiquem cientes, tá? Isso para o caso do único, né, pessoal? Porém, se eu aplicar isso aqui, se eu tirar dois campos e eu fazer um send, a validação dos campos obrigatórios, que é feita através do requerido, tá? Ele funciona de maneira correta a concatenação, né? Então ele aparece direitinho, inclusive o próprio nome também é obrigatório. Se eu tirar aqui o nome, ó, ele vai aparecer, ó, senha, e-mail e nome são obrigatórios, né? Então numa única request ele já retorna essa mensagem certinho, né? Inclusive eu abri uma ISV lá para o Mongoose, eu não recebi resposta ainda, para aplicar esse mesmo comportamento do requerido para o único, para que a gente consiga também colocar uma mensagem de maneira semelhante ao que a gente coloca no requerido, tá? Até então, nessa versão atual do Mongoose, que é a versão, vamos até confirmar aqui, é a versão 5.10.3, até o momento, esse é o type do Mongoose, né? 5.11.8, até o momento eles não possuem isso, tá? Mas de repente, numa versão futura, eles já implementem isso e fique mais fácil a gente fazer essa tratativa, beleza? Então, esse era o recadinho que eu precisava passar para vocês. Apresentar as limitações da validação unique, corrigir o edit test controller e mostrar a validação do campo status. Isso eu também não mostrei na aula anterior, eu acho interessante mostrar ela agora, tá? Para que vocês fiquem cientes, né? O que acontece? A gente fez aqui no task, no esquema, a gente fez uma validação aqui através do método validate, onde a gente utiliza o validador, e a gente verifica, olha, se o status for open e finish, retorna ok, se não, retorna falso, daí ele vai cair nessa mensagem aqui. Na prática, como é que funciona isso, pessoal? Eu vou cadastrar uma tarefa. Para cadastrar uma tarefa, eu tenho que pegar os dados de um usuário, né? Então eu vou pegar aqui task create, vou aqui no body, vou definir o responsible, tá? E vou criar. Bacana. Criei a tarefa, status 201, sem erro, me retornou aqui para mim, olha só que bacana esse retorno.
Ele retornou o ID da tarefa, a descrição, o status, o responsável já com os campos preenchidos, né? Então ele já retornou isso. Caso o programador cabeção venha aqui e coloca x salada no status, se ele clicar aqui em send, olha lá, x salada não é um status válido. Então essa validação a gente fez num escopo de esquema. Então eu achei legal mostrar isso para vocês também. Além disso, vamos até agora listar todas as tarefas. Vou listar todas as tarefas, vou fechar aqui os demais. Don't say. Opa, fechei tudo. Vou listar aqui todas as tarefas. Massa. E eu vou pegar essa tarefa que eu acabei de incluir, que é essa daqui, né? E eu vou editar ela, tá? Então eu vou colocar aqui o parâmetro. No body eu vou deixar essa descrição mesmo, vai por status finalizado, e o responsible eu tenho que colocar o responsible correto, né? Que é o João Márcio Pereira. Beleza. Percebam, até eu vou pegar e vou fazer um find by ID nesse cara. Só para que ele venha só esse registro. Ó, percebam que ele tem o ID, a descrição, o status, o responsável e a criação. Agora a gente está definindo o status para finalizado. Vamos lembrar que quando a gente implementou lá no nosso teste controller tanto o edit, tanto a criação, a gente criou o teste service.check status igual a finish, que daí ele verifica se for finalizado, ele vai vir aqui e vai definir o concluído, tá? Então foi isso que a gente fez, eu quero só testar isso junto com vocês para ver se está funcional ou não. Então, beleza. Coloquei a descrição, coloquei o ID aqui em cima, status igual a finalizado, cliquei em send, e aqui ele já me retornou, ó, finalizado, vai por responsável, e agora a gente tem o campo concluído. Antes a gente não tinha esse campo, né? Olha a requisição anterior aqui, ó, não tinha. Agora se eu fazer uma nova requisição, o concluído já apareceu ali, tá certo? Então era isso que eu precisava para vocês, precisava passar para vocês, né? E agora a gente vai criar a classe Dash Controller. Essa é a classe controladora mais simples de todas. Então vamos fazer isso. Opa! Vamos abrir minha colinha aqui também, né? Então tá, pessoal, corrigimos ali, verificamos aqueles demais itens, né? Agora a gente vai criar o nosso Dash Controller dentro do controller. Então, Dash Controller. Até eu vou fazer o seguinte, para facilitar. Vou pegar o User Controller e vou dar um Ctrl V. Vou editar ele e vou fazer um Dash Controller. Legal. Agora, isso aqui vai virar Dash Controller. Tá? Isso aqui vai virar Dash. Isso aqui vai virar Dash. E daqui para baixo eu vou apagar. Massa. E aqui também vai ser um Dash Controller. Dash Controller, Dash Controller. Não teremos nada disso aqui. Teremos apenas o lista. Tá? E agora a gente vai fazer a mágica acontecer. Vamos fazer um return nulo só para desaparecer o erro. Não desapareceu o erro. Mas não tem problema. Vamos tirar essas validações aqui que não se fazem necessário. Beleza. Então vamos fazer isso, pessoal. Primeira coisa, declaramos o nosso init route passando a nossa lista. Alteramos o nosso dash aqui para cima. Agora a gente vai declarar uma constante. Tá? Essa constante vai se chamar tasks, porque no nosso Dash Controller a gente precisa que retorne as tarefas num formato específico para que lá na tela inicial a gente formate todos os nossos dash, né, e alimente toda aquela informação lá, tá? Então, de maneira muito simples e eficiente, eu vou retornar de uma maneira que através do front-end eu vou tratar esses dados e vou apresentar para o usuário de maneira harmônica, assim como a gente viu lá na nossa primeira aula, na apresentação desse projeto, tá? Então aqui, tarefas no plural, eu vou
chamar aqui o await, vai fazer uma requisição. Essa requisição vai ser lá para o task, e aqui a gente vai fazer um find, tá? Fazendo find, lembra que a gente pode colocar um objeto aqui dentro, né, com n parâmetros, e eu vou fazer o populate no responsible, beleza? Só que eu quero que retorne o objeto responsible apenas com o campo nome. Então eu só faço isso aqui e ele já me resolve, tá certo? Feito isso, eu vou fazer um if tasks.length e aqui eu vou dar um return response, ok, retornando o nosso res e o nosso tasks, beleza? Feito isso, terminei em partes o nosso task, tá? Vamos aqui para o nosso dash, na verdade, não é task, né? Cadê o nosso dash? Dash está aqui. Vou fazer um send. Olha só que bacana, já está retornando aqui para mim. Está retornando então todas as tarefas, né? Está retornando aqui todas as tarefas. Vamos ver aqui. Populate responsible. Vamos ver aqui o que eu fiz de errado. Porque aqui não retornou o responsável, né? Não, tá aqui, ó. João Marcos, estou viajando. O nome dele retornou direitinho, tá? Então, responsible name, tá? Só que o que acontece, pessoal? Tá retornando algumas informações aqui que não são necessárias para geração do gráfico em si. Então, eu vou tirar algumas informações que não se fazem necessárias, tá? E eu vou utilizar aqui alguns atributos que eu coloquei como material de apoio aqui do Keras, tá? Aqui ele ensina todas as possibilidades do find, o que eu posso fazer, o que eu posso tirar, tá? Então eu recomendo que vocês dêem uma olhada nessa documentação do Mongoose, que é uma documentação muito boa. E aqui eu vou colocar algumas restrições para retornar para o meu Postman somente aquilo que eu preciso, tá? ID eu não preciso, e-mail também não preciso, criação também não preciso, version também não preciso. Esse version aqui é utilizado pelo MongoDB para versionar o nosso banco de dados. Então vamos lá. Dentro do nosso find eu vou abrir e fechar. Eu não vou colocar condicional nenhuma. Porém, se eu colocar um vírgula aqui, eu posso tirar alguns campos. Quer ver? Eu vou abrir aqui e vou colocar assim, ó, menos underline ID. O que eu estou dizendo aqui para ele? Cara, remove aí para mim o ID da tarefa, eu não quero que retorne, tá? Então, quando eu faço isso, eu dou um send. Ele deveria tirar o ID, mas não tirou. Vamos ver por que não tirou. Fiz alguma coisa de errada. Dash controller. Mas é claro, né, pessoal? Eu estou olhando o user. Que cabeção que eu sou, né? Dash. Rota não identificada. Agora sim, eu estava esperando esse erro aqui. Vamos até tirar isso aqui, depois a gente faz esse cara aqui, tá? Pra gente não pular as etapas. Fiz o Dash Controller. Quem é que lembra o que está faltando? Lá no nosso server.ts, eu tenho que vir aqui e dar um new Dash Controller. Beleza? Feito isso, eu tenho que importar o cidadão. Show de bola. Hot deploy ali, sensacional. E send. Tá demorando um pouquinho mais do que o comum. A minha internet deve ter dado uma oscilada, que a minha internet é uma bela bosta. Então, beleza. Agora sim, tá retornando certo. A gente estava olhando errado antes. Estava olhando lá na entidade de usuário, né? Então, ele retornou ali para mim o ID da tarefa, a descrição, o status, o responsible. Retornou com o campo ID e com o nome, né? Então, agora a gente vai tirar alguns campos, tá? Esse campo aí é um campo que não precisa. Esse campo criação, versão, concluído, nenhum desses campos precisa. Então, a gente vai justamente utilizar o Mongoose para trazer
só o que é necessário, né? Não faz sentido a gente transitar dados na camada HTTP que não precisam ser utilizados. Então aqui entra uma otimização na resposta da requisição, tá certo? Então vamos lá. Aqui, então, a gente não vai fazer filtro nenhum. Eu vou colocar uma vírgula aqui. Vou abrir esse cara. Vou colocar um menos. E quando eu coloco um menos, eu posso colocar aqui qual campo que eu quero tirar, tá? Nesse campo aqui eu quero tirar o ID, tá? Então fazendo isso, fazendo um Ctrl S, ele tem que tirar esse campo aqui para mim. Vamos ver se vai funcionar. Olha só que coisa linda, tirou, né? E tem outros campos que eu posso tirar que eu também não quero, tá? Versão, eu não preciso da versão. Deixa eu ver como é que tá essa versão aqui. Ó, a versão é com 2 underline, né? Então, versão eu quero tirar. Quero tirar também o description, não faz sentido. Quero tirar também o concluído, concluded. E eu quero também tirar o creation. Esse populate eu vou jogar aqui para baixo. Não sei se ele vai deixar. Tá, enfim, ele já formatou ali de acordo com o padrão lá do nosso ESLint. Então tirei vários campos, né? Provavelmente isso aqui vai ficar mais enxuto. Status responsável, status irresponsável. Então, de maneira muito rápida e simples, eu tirei os campos ali que eu não precisava mais utilizar, né? E teoricamente concluímos a aula de hoje. Vamos só confirmar aqui. Criamos a classe DashController, registramos o controller no server, testamos a criação do endpoint via Postman e agora a gente vai falar um pouquinho do módulo surpresa. Lembram que a gente definiu aqui que a gente ia verificar o nosso módulo surpresa, né? E esse módulo surpresa vai ser uma sugestão de vocês, né? Então eu vou fazer uma votação e o que tiver um maior engajamento da comunidade, de vocês, dos alunos, a gente vai gravar essa aula surpresa, tá? A aula surpresa, a votação, eu vou fazer lá pelo Instagram, @devinvestidor, então me sigam lá para acompanhar um pouquinho mais de perto. Eu também vou fazer aqui pelo YouTube, provavelmente eu vou colocar alguns conteúdos pré-fixados, conteúdos que a gente já definiu alguns daqui, mas caso vocês tenham alguma nova sugestão, comenta aí embaixo que eu vou avaliar para ver se eu consigo, eu tenho capacidade para desenvolver. Se eu tiver, a gente adiciona também nessa relação. Tá? Então, aquele que tiver um maior engajamento, o maior número de curtidas, vai ser o vídeo que a gente vai gravar, tá certo? Só que eu vou fazer isso lá pelo Instagram e eu vou também deixar para criar esses tópicos no YouTube na última aula do módulo Front-End. Tá? Então se atentem aí ao nosso módulo, próximo módulo, que é o nosso módulo Front-End. Tá? A gente já vai iniciar a liberação logo em seguida. Tá? Comentem aí embaixo o que você achou do curso até aqui. A tua opinião é muito importante para eu saber se eu estou indo no caminho certo, tá certo? Queria te agradecer também por chegar até aqui. Eu sei que não é fácil, né? Muitas pessoas trabalham, chegam em casa cansadas e querem buscar algo melhor, querem crescer profissionalmente e às vezes dedicam sábado, domingo e o horário de descanso para estar aqui estudando, tá? Então, minha gratidão para você que está aqui assistindo, tá? E eu espero que tu fique comigo no módulo Front-End, que vai ser um módulo muito bacana. Então, muito obrigado. Curta, comenta embaixo o que tu tá achando, me siga lá no @devinvestidor e se vemos em breve. Beijo!